a medicação, ela é parte para trazer um equilíbrio ali de um prejuízo grande, é sempre custo-benefício, né? Então, eu tô com uma desorganização que a criança está declinando no desenvolvimento emocional dela, tá um prejuízo, um estrago. Então, eu tenho que trazer uma estrutura para ela, com melhora cognitiva, inclusive, né? Mas observar o meio, porque senão esse tratamento ele vai ficar se perdendo, né? E aí a mãe vai vindo... Eu falo para as mães, hoje eu já falo claramente assim, você não vai saber lidar com a melhora do teu filho. Que bom, doutor. Por quê? Porque, claro que é uma melhora, falando só do remédio, é uma melhora inicial, mas dependendo da demanda que isso representa, eu atendo pacientes com atraso mental, com autismo, que vem muitas vezes num caos que é da situação, as pessoas não têm nem noção disso também, são outros assuntos que bem complexos, que a sociedade não tem nem noção da gravidade que isso é. E a gente precisa falar muito de tudo isso, né? Que para aí ajudar essas pessoas, elas inclusive. estão numa velocidade e que lá no hospital eu consegui enxergar isso e ver e ter noção, né? Que se eu faço a criança melhorar, vários casos do tipo, a criança melhorou muito, coisas que a gente não imaginava que dava, pela gravidade que ela estava. A mãe desestabiliza total lá dentro com a gente. Olha Pensar só. em suicídio e eu, cara, mas pô, tu tinha que estar feliz aqui, né? Seu filho tá... Mas é até uma questão simbiótica aqui, não é isso? Mas é a relação que vem através dos cuidados. Gente, isso tem... Todo pai e mãe tem isso com os filhos. É que a gente não se dá conta porque isso vem num desenvolvimento e tá no núcleo familiar. Que Entende? coisa. Então, não, entendo. E assim, e você coloca a gente para pensar, né? Se a gente entende a trajetória do desenvolvimento, daí você consegue entender como que se dá. Porque você olhando aqui, né, a criança veio aqui para eu tratar. Você vai pensar, não, a mãe está estressada, ela quer o melhor para o filho, está com dificuldade. Sim. Vai ficar aí o teu raciocínio. E se eu ficar só em diagnóstico, né? A criança autista e tal, remédio para ela. Não resolveu. Não muda nada. E quando a gente, né, eu vou trazer uma questão aqui que é muito recorrente, né? As pessoas perguntam sempre muito. A gente tem as doenças mentais, né? E a gente tem os transtornos. E eu queria entender a sua visão, porque quando a gente fala de uma doença, a doença tem tratamento, né? E se o tratamento for feito da forma correta, e a gente cansa de explicar aqui também que as pessoas jamais devem se, né, automedicar, porque os remédios para transtornos, né, para doenças mentais, eles precisam ser dosados, né? Que você, vou tomar uma Novalgina, acabou minha dor de cabeça. Ali tem muitas coisas que os médicos vão precisar dosar, tem que mexer, tem que... E fazendo a leitura do desenvolvimento. Exatamente. E a gente tem a questão dos transtornos. E uma das coisas que a gente escuta muito é que hoje tem transtorno para absolutamente tudo, né? Então, transtorno da ansiedade, o transtorno maníaco-depressivo, aí tem o transtorno do déficit de atenção, tem o toque obsessivo-compulsivo, transtorno opositor desafiador, é tanto do transtorno que até eu começo a ficar confusa. Se você der uma lida num livro de psiquiatria, você se acha um pouco em cada... Eu devo ter um pouco de cada coisa. Não, eu sei que eu tenho um pouquinho de toque, meu toque é bem leve, tá? Mas eu tenho... Mas convivo bem e não estou levando ninguém à loucura com o meu transtorno. Teu toque pode te organizar muito e te ajudar, né? Se a gente depender... e as pessoas falam, mas gente, essa bagunça, mas a minha bagunça é organizada. Isso. Eu sei exatamente tudo que tem ali. Não mexa naquilo, porque eu vou ficar estressada. Esse que é um detalhe que a sociedade vai tendo de dificuldade de entender, né? Uma coisa, vamos usar esse exemplo, né? O toque de uma organização, né? Um funcionamento sistemático para tu não se perder na tua rotina, né? A gente usa o toque porque lembra características, né? Mas o transtorno obsessivo-compulsivo é um prejuízo grave, né? Então sempre a gente tem que avaliar prejuízo para o desenvolvimento, para a autonomia da pessoa. Não, tem pessoas que saem gastando um monte de dinheiro também para fazer... Ou no toque, ela trava na rotina e não sai de casa porque tem que ficar repetindo tudo, conferindo tudo. Tem os acumuladores, né? Aquelas pessoas... Perde controle, né? Que aí vira um outro... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como
que a gente enxerga a questão do transtorno e da doença? Eu queria entender a sua visão. O transtorno tem cura? A doença tem cura? Como é isso? As pessoas precisam, né, na sua visão como médico, né? E a gente entende também que às vezes um transtorno nunca vem sozinho, vem em conjunto com outros transtornos. Essas pessoas, hoje, a indústria farmacêutica tem, né, criado remédios e remédios e remédios e remédios e remédios e remédios, e o que a gente mais vê, você senta numa mesa com jovens, todos tomam um remedinho. Sim. Hoje tem, que é algo extremamente grave, eu considero principalmente na infância, das pessoas terem dificuldade de entender que essa caracterização toda, isso é conteúdo médico. Isso. É pro médico saber, você tem essa característica que me faz pensar nisso, então eu acho que a condução mais assertiva do tratamento é aquela. Uhum. O que pega para as pessoas é lidar com a subjetividade da mente. A mente é o cérebro. E a leitura que a gente faz é através dos comportamentos, da cognição, das emoções, né? Infelizmente, esse é o trabalho árduo do psiquiatra e do terapeuta, né? Porque a gente não tem marcadores biológicos. Então, seria excelente, eu falo para os pacientes, para mim, se eu tivesse um hemograma que me diz que você é bipolar tipo tal, que é Já o saiu que no hemograma. outras áreas da medicina acontecem, porque aí o remédio é aquele, né? Agora, uma pessoa, um indivíduo, ele tem características das mais variadas, né? Tem estrutura de personalidade, tem vários outros fatores psicológicos e não só os clínicos, né? Então, se eu tiver uma visão limitada, eu vou tender a engessar, inclusive rotular no indivíduo, né? E isso nas crianças eu vejo muito grave, né? Porque eu falo para os pais, o desenvolvimento está acontecendo. Uhum. Como é que eu vou carimbar aqui, né? É esquizofrênico. Tem um estudo até que eu uso como referência, que eu acho bem interessante, que pacientes diagnosticados com esquizofrenia na idade infantil para adolescência, 48% foram identificados que eles eram bipolares na vida adulta. Agora, você pensa, se eu diagnostico uma criança esquizofrênica, você acha que perde esse rótulo? E mais, né? Eu tendo só o parâmetro clínico, se eu identifico e diagnostico esquizofrenia, eu vou só tratar como esquizofrenia. Então, até falando medicamentosamente, a medicação que pode ajudar muito mais ela, se eu tiver uma visão um pouco maior de tudo que está acontecendo, eu não vou estar indicando e o tratamento vai ser muito falho, né? A criança ou adulto vai ter uma pobreza de resultado. Que aí você vê muitas vezes, tá 20 anos tratando e nunca funciona. Nada funciona, depressivo, né? que está tratando depressão, já usou todos os remédios, né? Já passou por um monte de médico. Isso aí é igual diagnóstico errado ou transtorno de personalidade. Alguns transtornos de personalidade, por um histórico de desenvolvimento emocional atrapalhado, conturbado, esse é um dos fatores importantes de se atentar ao desenvolvimento das crianças, né? Porque esse desenvolvimento atrapalhado de eu ter dificuldade de entender minhas emoções e de lidar e de me relacionar, vão produzir dificuldades da estrutura emocional que está se desenvolvendo para eu lidar com as relações emocionais para a vida adulta.